Bom dia, pessoal, bom dia. Bem-vinda. Fique à Bom dia, vontade. bom dia. A gente tem que trazer muita energia para essa sala, hein? Para a gente vencer esse frio que está tentando aí nos desanimar, mas a gente não vai desanimar de jeito nenhum. Bom, é sempre uma honra para mim fazer a abertura do segundo dia. É uma honra, mas é um super desafio, né? Porque eu já soube que ontem foi um arraso, aconteceu um monte de coisa legal, todos os palestrantes, todo mundo que participou trouxeram conteúdos incríveis, então é um super desafio estar aqui no segundo dia fazendo essa abertura. E o desafio fica ainda maior, porque a dona Miriam hoje falou assim, eu não vou nem subir agora cedo, você vai lá e faz a abertura e se vira. Então eu já descobri que com a Miriam, eu tenho que vir sempre preparada para tudo. Para tudo. Na verdade, gente, nós todos saímos da cama hoje e temos que estar preparados para tudo, não é verdade? Todos nós. Uma outra coisa que é super interessante, quem acha que eu vou falar de CX já se enganou. Por quê? Porque eu não sou uma especialista à altura de vocês. Então, eu não vou falar sobre alguma coisa, né, que eu tenho menos conhecimento do que a plateia que está aqui, que é incrível, que trabalha, que desenvolve coisas em CX, que está, né, nesse mercado aí mandando muito bem. Então, como sempre, a Miriam, né, me pede, vamos lá, faz a abertura e traz um tema que você acha que vai ser bacana, uma conversa, uma reflexão. Então, eu trouxe aqui um tema que, primeiro, eu tenho visto em quase todos os eventos que eu tenho participado. Então, é alguma coisa, né, que tem permeado. A gente está falando de SX, SW, a gente está falando de Web Summit, a gente está falando agora, vai ter o Rio Innovation Week, e essa conversa está lá. E também coisas que eu vejo, que eu vivo no meu dia a dia, e que eu gosto de compartilhar, porque se não foi ainda uma reflexão, né, dos colegas, eu posso provocar essa reflexão e a gente juntos, e de alguma forma, dominando, ajustando, evoluindo em todo esse cenário. Então, eu vou falar sobre a reinvenção humana na era da IA. Quem é líder aqui? Quem é líder? Então, pronto. Esta palestra é para vocês e venham comigo, tá? Venham comigo e curtam. Pessoal, eu vi acontecer todas essas revoluções aqui, tecnológicas. Né? Eu já trabalho há bastante tempo, então eu vi tudo isso acontecer, e a minha vida é isso, né? Eu trabalho na Claro, todo mundo sabe, há muitos anos. Então, além de enxergar, de ter o impacto, eu estou ali no dia a dia fazendo essas coisas todas acontecerem. No entanto, né, enquanto o mundo agora só fala de IA, a gente vai tomar um chopp e a gente fala de IA, não é assim? Passa o dia falando de IA, encontra com os amigos e vai falar de IA no chopp. Enquanto está todo mundo com esse foco, tem uma outra revolução aqui acontecendo. Na verdade, não é que tem uma outra, tem algo que sempre aconteceu e que está numa alta potência, vamos dizer assim, nesse momento, né, do IA, que é a revolução humana. A maior revolução sempre acaba sendo, essas todas aqui parecem, né, o auge, mas a maior sempre acaba sendo a humana, diante de tudo isso que acontece. E muito bem, a gente está vivendo agora, no âmbito humano, 3 transformações acontecendo ao mesmo tempo. A geracional, a comportamental e a tecnológica. Tocou para a gente viver um momento único. Né? Na nossa vez, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o que isso acaba gerando? Um impacto, né? Essa combinação dessas 3 forças aqui redefinem completamente o conceito que a gente tinha de liderança. Então, quem não parou ainda para pensar nisso, porque está na loucura, eu tenho que entregar coisas, eu tenho que colocar IA, eu tenho que bater metas, eu tenho que isso, um projeto, eu não consegui ainda parar? Para agora, para a gente refletir sobre esse tema, sobre o quanto a liderança se transformou e vai seguir se transformando em função de tudo isso que a gente está vivendo.
Muito bem. Pela primeira vez na história, a gente tem até 5 gerações convivendo no mesmo lugar, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E aí eu vou usar, porque quem ligou também aqui, né, o canal Pensar em Liderança, eu vou um pouquinho além. Vamos pensar em liderança, nós com os nossos times, mas vamos pensar também nos nossos clientes. Porque tem gente, quando a gente fala sobre isso, né, eu já fui conversar em outros lugares sobre esse tema, que tem gente que fala assim, não, na minha empresa é uma startup, minha empresa é uma startup, então nós temos todo mundo aqui, da Y, a gente não tem, né? Aí eu falo, tá bom, mas e o seu cliente? Então, assim, saber do que a gente está falando, se conectar com esse tema, não é só importante para você poder ser um bom líder, mas é importante para quê? Para você poder se manter atual, contemporâneo, para o seu cliente, que é o tema central do nosso congresso, cliente, tá? Muito bem. Se todas essas, né, gerações se encontram, a gente não está falando que é só uma mudança demográfica. A gente está falando aqui que a gente está numa mudança de expectativas. O que acontece, né, com... Vamos voltar aqui para a gente poder... O que está acontecendo? Achei que ia dar um problema para a House aí. Esta geração, né, os boomers, vivem cada vez mais. Eu já falei sobre isso, acho que ano passado aqui. A gente vive mais. A gente tem autonomia, tem longevidade, está produtivo. Então, nós estamos tomando decisões. E do outro lado... Está chegando ali um pessoal que é empoderado na influência, que está empoderado, já está entrando no mercado, seja como empreendedor, seja... Então, a gente vive todos esses extremos aqui, atuando todos os dias dentro das nossas empresas como clientes ou como funcionários. Então, tem uma mudança aqui de expectativas. E a gente vai ter que aprender a decodificar expectativas, se a gente quiser ser um líder melhor ou uma empresa bacana para os nossos clientes. Muito bem. Olha só, vou trazer só alguns dados para ajudar nessa reflexão, né? As pessoas mudaram. A forma de definir sucesso, o que é sucesso para mim, não necessariamente é sucesso para o Natanael que está aqui, para a Miriam ou para minha sobrinha. Então, tem um dado, né, da Deloitte que diz que só 6% da geração Z, só 6%, tem como objetivo chegar no topo da hierarquia. Só 6% gostaria de um dia experimentar uma carreira como a minha. Mas eles estão dentro da nossa empresa. E aí, a gente que é líder, o que a gente diz para esse pessoal? Né? Para todo mundo que não tem esse interesse. Vamos lá, pessoal, porque a gente tem que crescer na carreira. Porque a forma como a gente se comunica e a gente ativa, se conecta com a expectativa, mudou. Tem determinados jargões ou coisas que a gente dizia, e eu me pego todos os dias pensando nisso, que não conecta com uma parte da minha população. Muito bem, trazer mais informações aqui. E isso não significa, quando ele diz, porque eu já me peguei, né, assim, você não quer ser líder? Não, não quero ser líder. Mas pelo amor de Deus, que falta de ambição. Tem nada a ver com falta de ambição, gente, nada a ver com falta de ambição. A gente está falando com contextos absolutamente diferentes. Enquanto, né, a geração, eu vou falar ontem e hoje, né, para a gente conseguir traçar esse paralelo, enquanto ontem a estabilidade, ascensão hierárquica, ficar 30 anos numa empresa, reconhecimento formal, posição social tinha um imenso valor, hoje a dinâmica é outra. É propósito que pesa mais, é flexibilidade,
é aprendizado contínuo, tá tudo aqui. É equilíbrio, é realização pessoal. Então, nós, líderes, estamos aqui, ó, com essa população, com esses times que são compostos de gente com contextos, momentos sociais, culturais completamente diferentes. E a gente tem que conseguir tirar o melhor de tudo isso. Muito bem. Propósito e flexibilidade. Tem um outro dado aqui que eu trouxe do estudo da Deloitte. 72% da geração Z já pensou em deixar a empresa sem flexibilidade. A gente já ouviu isso, né? Aí a gente pensa assim, eu, né, da minha geração, vocês já devem imaginar onde eu estou posicionada aqui. Estou lá, tá? Bom, aí eu fico pensando, gente, né, quando na minha vida eu pensava assim, não tenho flexibilidade, vou embora. Por quê? Porque eu sou de uma geração que, né, o trabalho, a gente se adapta, a gente se molda, o peso, né, está completamente para o trabalho. Enquanto a gente convive hoje, eu tenho na minha equipe um monte de gente que quer flexibilidade, que isso é valor. E eu tenho que compreender. 40% já recusaram também propostas muito legais de emprego, muito. Porque o que a empresa faz, ou como ela se comporta, não está de acordo com os valores. Imagina! Quando é que mas eu sou líder, eu hoje diretamente comigo tenho 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, imagina. Então não é mais sobre o que eu penso, como eu me sinto, é sobre esse conjunto de expectativas que estão ali ao meu redor, e eu sou líder, e eu vou ter que conseguir orquestrar tudo isso. Então, propósito e flexibilidade, eles deixaram de ser diferenciais para ser o que está aí, né? Retenção, permanência. Muito bem, vamos seguir adiante. Então, o trabalho deixa de ser um lugar onde a gente busca realização financeira, pagar boleto, ou ter ascensão social, comprar uma casa. Ele traz outros componentes, né? O trabalho virou identidade. Eu adoro trabalhar não sei aonde, porque aquilo me valoriza. O trabalho virou pertencimento, eu faço parte de um movimento ali que aquela empresa... Ou o trabalho também é um significado. Muito bem. Onde está o tempo? Está aqui. O desafio, galera, já não é gerenciar. Não tem nada a ver com gerenciamento. Líder não tem mais nada a ver com gerenciamento. O trabalho está em como a gente se comunica com essas pessoas. O desafio maior é o desafio de comunicação. Porque cada uma dessas pessoas tem aí velocidades de resposta completamente diferentes, tem uso da tecnologia completamente distinto, percepção de urgência também distinto, visão sobre carreira. Então, quando a gente acha que uma fórmula vai ser útil para todos, ferrou. Como líder, a gente começa a falhar. Nós vamos ter que experimentar muitos caminhos. Enquanto, né, os boomers gostam mais de reuniões presenciais, gostam mais de e-mails, escrevem e-mails, isso é comprovado, gente, é científico. A geração Z são as respostas que vêm sem vogal, né? Vocês recebem isso também? Que eu falei, onde é a faculdade para eu aprender esse negócio, né? Então, as respostas que vêm sem vogais, numa velocidade ímpar, não tem muito floreio, e nós estamos aí. Eu sou líder, vocês também são líderes, e a gente está nesse movimento. E a gente tem que fazer a nossa parte para a coisa dar certo. Muito bem. Seguindo adiante. A grande questão tá, e aquilo tudo lá gera uns conflitos, né? E a gente hoje também vive
de alguma forma mediando conflitos, esses conflitos todos. Então, gente, não é mais sobre escolher um lado, não existe mais isso. Eu escolho a experiência, eu escolho o repertório. A conversa é sobre combinar as coisas. A conversa é como é que a gente pega, né, essa diversidade toda, essas gerações todas e as suas características, e a gente transforma em vantagem competitiva. Não dá mais para escolher um lado, né? O nosso lado como líder é no centro e, de alguma forma, orquestrando tudo isso. É experiência de quem já viveu muito. Quantas vezes a gente fala assim, putz, eu preciso de alguém aqui que consiga gerenciar crise. Quem é boomer já passou por N crises, mudanças de planos econômicos, guerras, governos. Então, tem uma capacidade de gerenciar crise por repertório, por experiência, infinitamente diferente de uma geração que está chegando agora, que encontrou um mundo diferente. Repertório versus adaptabilidade. Não dá para escolher, não dá para dizer assim, eu prefiro alguém que tenha uma super experiência. Porque o mundo hoje, às vezes, pede que a gente seja rápido e que a gente não tenha toda a profundidade do mundo, porque a gente perde tempo. Como é que eu combino isso? Como é que eu consigo trazer para o meu time ou para o meu olhar para atender o cliente essa ambidestria? Porque é uma ambidestria. Profundidade versus experimentação. Então, estamos diante deste cenário. E esse cenário está mudando tudo, gente. Está mudando a forma como a gente lidera, está mudando a cultura organizacional e está mudando produtividade. Tudo, tudo. Muito bem. E aí vem uma super boa notícia, né? As empresas que conseguem integrar, que conseguem fazer essa integração, que estão de olho, que estão, né, de fato no movimento, elas inovam mais. Já está comprovado. Eu não estou falando em tese, eu não levantei hoje e achei que o negócio funciona assim. Está aqui, 16% mais de resolução de problemas e quase 20% mais inovadoras. Então, essa completude, ela é muito positiva para os negócios, para as carreiras. Muito bem, vamos lá. Então, olha só, o mercado está saindo da lógica, né, de que as novas gerações precisam se adaptar às empresas. A gente funciona assim. Se quiser, se adaptem. Durante muito tempo, algumas organizações se posicionaram desta forma e receberam em troca o quê? A não adesão. Perderam espaço. Descobriram que estão menos competitivas, que têm menos vantagem competitiva. E aí muda o paradigma. Nessa mudança, o que vale agora? A nova lógica, né? As empresas precisam aprender a integrar diferentes gerações. Então não é vem e se adapta, eu tenho esta caixa e você se adapta a esta caixa. É vem e eu vou achar uma forma de conectar todos esses mundos e tirar o melhor de todos eles. Muito bem, vamos adiante. E aí, olha que delícia. Eu acho divertido, tá? Eu sei que tem gente que olha e se sente pressionado, se desespera, arranca os cabelos, enfim. Mas eu acho muito interessante a gente estar vivendo esse momento. Porque, na minha opinião, não tem nada que esteja se transformando mais do que a liderança nesse momento. E quanto mais digital o mundo se torna, o que fica mais importante, gente? O humano. Quanto mais a gente fala de IA e digital,
o que mais tem importância no final do dia são as características, né? São as questões humanas. Muito bem, vamos lá. O líder contemporâneo. Antes, a gente mandava comando e controle, né? Vai fazer desse jeito, e é assim que eu acredito, e eu controlo se você está fazendo desse jeito. E funcionou, e está tudo certo, num contexto. Agora, o líder contemporâneo tem que conectar mundos diferentes. Vejam as habilidades aqui, as competências que passam a ter valor. A gente queria ser líder, né? A gente quis muito, não quis? Mas liderar exige se transformar todos os dias. Então, flexibilidade para traduzir diferentes linguagens. Eu estou brincando aqui, né, das palavras sem vogal, mas é isso, você tem que aprender. Não vai dar para dizer, isso daqui eu não vou me conectar. E eu não tenho filho, tá, gente? O que transforma o meu desafio num pouco maior. Porque se você tem filho, vai entrar nesse mundo de qualquer forma, mas eu não tenho filho. Então, é uma necessidade ainda maior de conexão com todos os públicos. Inspirar diferentes gerações é muito difícil. Eu me lembro que eu enchia a sala, né, com o pessoal que trabalhava comigo, e eu falava, vamos lá, pessoal, vamos vestir a camisa da empresa. E a galera, nossa, para a geração Z, esta frase, este chamamento não quer dizer nada. Porque a camisa que tem mais valor para eles é a deles mesmo. Entende? Então, como que eu faço, né, para ressignificar esse ato de vamos nos comprometer com esta empresa? Vamos nos unir para fazer alguma coisa por essa empresa? Então, é um tempo todo arrumando jeito de inspirar e definir propósito para esse pessoal. Enquanto para a comunicação pode ser A, para o outro tem que ser B, senão a gente não chega lá junto, e a gente precisa chegar todo mundo junto. Do outro lado, tem aqui, né, a capacidade de adaptação e a escuta ativa. Muito bem. Eu uso muito uma frase lá na Claro, o pessoal que está aí da Claro vai falar, nossa, até aqui ela fala sobre isso. Mas eu falo, se conversar, gente, se conversar, periga se conectar. Se conversar, periga vender. Se conversar, periga a conversa. No final do dia, a gente vai ter que ser especialista em conversas. Essa é a temática. Muito bem, tenho 7 minutinhos, vou dar uma corridinha. O líder do passado, então, nossa, expert num determinado assunto, e ele virava uma entidade, e todo mundo, uau, porque o fulano passou aí, ele é uma entidade. Não é que isso não tenha mais valor, é óbvio que tem, né? É óbvio que tem, mas o contemporâneo tem todos esses ingredientes funcionando junto com a questão técnica. E estamos nós, nesse momento, aqui para ser esse líder que vai fazer a diferença na era da IA. Muito bem. Então, se durante anos a transformação digital ocupou o centro, e sim, durante toda aquela transformação que eu falei aqui, a tecnologia sempre era o centro da atenção. Era sobre a internet, era sobre o 5G, 3G, 4G, 5G, era sobre a mobilidade, era sobre coisas. O paradigma mudou. Dentro agora das empresas, a grande temática, a conversa está agora girando em torno das pessoas. E a empresa que não tiver nessa vibe, que não abrir esse caminho, vai ter problemas. Por mais poderosa que seja, por mais que tenha a tecnologia mais incrível do planeta, se não se conectar com o humano, vamos ter problemas. Muito bem.
E aí tudo conecta, né, gente? A experiência do cliente e a liderança, elas convergem para o mesmo desafio, que é lidar com pessoas que mudaram e vão seguir mudando. Eu gosto da provocação da Miriam quando ela me fala, traz algum tema. E eu sempre digo, sobre CX eu não vou falar porque eu não sou tão boa quanto a minha plateia que está aqui. Mas eu gosto de pensar que o mundo está muito ampliado. Tudo é CX no final. Tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tudo que a gente se desafia, tudo que a gente aprende, a gente está, no final do dia, praticando, melhorando a nossa capacidade de gerar experiências para o cliente, para o funcionário, dentro de casa. Então, está tudo conectado, tudo. Muito bem. Indo já aqui para o futuro não pertence a quem tem mais IA, porque não dá nem para medir quem tem mais, quem tem menos. IA é isso aí, né? Ele vai pertencer a quem consegue reinventar. O verbo do momento, e talvez seja o verbo que vai nos acompanhar aí para todo sempre, é reinventar. Reinventar pessoas, organizações, clientes, lideranças, tudo isso. A reinvenção é um imperativo do nosso momento. A experiência continua sendo e sempre será humana. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês? O Web Summit 2026. Todos os painéis falaram de IA, obviamente, todos. Mas todas as pessoas, né, que estão pensando nessa transformação humana trouxeram a questão de tá, e o ser humano? Qual vai ser o papel dele na era da IA? Todo mundo muito preocupado em tentar compreender o que acontece com o humano diante dessa revolução. E também já está dito, se é para a gente fazer coisas que as máquinas fazem, que a IA faz, a gente não vai ter valor nenhum. Porque elas já estão fazendo. A grande sacada aí é como é que a gente vai fazer a diferença. Como é que a gente vai conseguir criticar? Como é que a gente vai poder usar a nossa sensibilidade para questionar, para provocar, que isso a IA não faz. Esta camada, que é super humana, que sai assim, ó, pela nossa pele, é o grande caminho do valor das pessoas na era do IA. E nós, líderes, vamos ter que conduzir as pessoas. Todo mundo que está trabalhando com a gente vai ter que conduzi-las para esse lugar, para esse caminho do humano gerar valor pelas suas características humanas. Vai ser um desafio, mas eu penso que a gente vai ter um baita orgulho quando a gente olhar ali e falar como a gente conseguiu se reinventar. Eu vou ficar por aqui. Era só uma pincelada, eu quero entregar no horário direitinho. Para dizer para vocês o seguinte, até ontem a gente tinha uma compreensão sobre liderança. Eu queria convidar todo mundo que está aqui na sala e depois que vai ver os vídeos certamente, a se despirem dessas crenças todas, a hoje, né, inaugurar um novo momento nessa leitura do que é ser líder e, sobretudo, gente, terem em mente que a gente todos os dias vai precisar se reinventar. Não tem mais uma fórmula, não tem mais o que funciona hoje, vai funcionar amanhã. O que tem é o desafio de todos os dias a gente se reinventar. Eu tenho, sei lá, 30 anos já de carreira, não façam a conta, não pode.
Essa hora eu tô brincando. Eu tenho 53 anos, mais de 30 de carreira, e eu vou dizer para vocês, eu nunca me senti tão juvenil e tão ávida por conhecer, por aprender, por saber, por decodificar, por adquirir, por conectar, por trocar. Nunca, nunca na minha história como eu tenho me sentido hoje. Porque precisa dessa musculatura, dessa jovialidade, dessa vontade todos os dias de aprender alguma coisa nova, se eu quiser continuar liderando pessoas, se eu quiser continuar inspirando quem trabalha comigo e quem me assiste, né, no mercado de trabalho. Então é sobre isso. Liderança é a que mais está sendo transformada. Mas ser líder vai ser a coisa mais bacana na era da IA. Ser líder vai ser a coisa mais legal. A gente viu aqui, né, um robozinho, é muito legal, mas o legal mesmo vai ser um líder, né, um líder bem-sucedido na era da IA. E eu quero fazer esse convite de a gente juntos trilhar esse caminho. Beleza? Espero que tenha sido bom, que tenha levado vocês aí a algumas reflexões. Os meus contatos estão aqui. Quem gostou da apresentação, está aqui o contato da Brand, que é quem me acompanha, né? Porque também tudo comunica, né, gente? Tudo. E a gente tem que saber disso. E quero agradecer quem levantou hoje, né, e com coragem enfrentou o frio, o trânsito e esteve aqui para a gente trocar essa ideia. Um beijo grande e que o dia seja incrível. Sobe aqui, sobe aqui. Vem cá, lindona. Eu demoro para chegar até aí, hein? Um minutinho. Me ajuda aqui, por favor, um braço. Já estou chegando. Opa! Tá vendo? Eu fui inventar, né? Roberta. Não dá. Vem cá, meu amor. Cheguei. Pronto. Olha, eu não ia subir porque eu demoro, né? E nada como aprender sobre liderança com uma grande líder. Então, vocês entenderam por que eu não precisava abrir o evento hoje? Porque ela traz tudo que nós precisamos ouvir e aprender. E que aprender. Bom ter você aqui com a gente, Roberta. Obrigada, Mimi. Uma reflexão excepcional. E, apesar da gente ter um público hoje pequeno, eu diria, nesse horário, mas tudo isso será gravado, está sendo gravado, nós vamos editar e depois vai ficar disponível no YouTube do Smart. Então, vocês vão poder assistir várias vezes para refletir muito. Porque aprender com essa mulher aqui é incrível. Tá? Vamos aprender juntos, gente. Obrigada, eu aprendo Roberta. também todos os dias contigo, com os nossos colegas, e é isso. Reinventar e aprender. Uma salva de palmas para ela. Novamente, obrigada. Por favor. Obrigada. Obrigada, querida. Eu prometi para o Rodrigo depois, ó, livro do Rodrigo ali. Cadê o Rodrigo Tavares? Por isso que eu não falo de CX, tá? Porque tem muita gente pesada aqui, eu não tô à altura. Vão lá, livro do Rô. Obrigada, querida. Muito obrigado. Obrigada.